Salve, salve, minha gente, estão me ouvindo? Boa tarde, boa tarde. Tarde. Tá na praia, já nas férias? Tô vendo se esse plano de fundo aí me esquenta, porque pelo amor de Deus, tá frio demais. Vamos lá então, minha gente. Olha lá, cadê vocês? Vocês estão aqui. Deixa eu fazer aqui e fazer isso aqui. Vamos lá então. Eu vou apresentar aqui para vocês no Word. E aí, como eu disse na aula de ontem, nós vamos resolver alguns exercícios hoje. E aqui vou colocar 15, fica bom para ver. Vamos lá. Aula, segundo ano, de 9/6. Exercícios. Então, um exercício que envolve arranjo, bem simples, é esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bom de todo mundo ver. E deixei ele grandinho. Aí, ó. Então, temos ali, ó. Um determinado campeonato de futebol composto por 20 times é disputado no sistema de pontos corridos. Tá. Nesse sistema, cada time joga contra os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas, cada uma com um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou pode haver um vencedor. Ok. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates, o número de jogos que houve ganhador é igual a. Então, vamos lá. Eu tenho ali que nós tivemos 126 empates. Tá. Se eu pegar o total de partidas, e subtrair desses empates, certo? Eu vou ter sempre as partidas com um vencedor. Tá. A questão é, o tanto de empate eu já sei. Tá faltando agora esse cara, o total de partidas. Tá, esse total de empates é 126. Tá, tudo bem. Como é que nós vamos pensar nisso? Pensa o seguinte. Você tem lá 20 times. Beleza. Cada um dos 20 times vai jogar com outros 19 times. Então você sempre está fazendo assim. De 20 times, você está separando 2-2. Então, seguindo a linha de raciocínios que nós aprendemos ontem, nós temos um arranjo de 20 tomados 2-2. Seguindo a fórmula do arranjo, que nós vimos também ontem, né? Arranjo de N elementos tomados K a K. Como é que fica essa fórmula? É assim, né? N fatorial dividido por N menos K fatorial. Ó, beleza. Então, como eu tenho aqui dos 20 times, sempre 2 estão jogando, o que vai acontecer? Eu tenho isso daqui, ó. 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Eu vou colocar aqui embaixo, só para desencargo de consciência, vou colocar assim, ó. 20 menos 2 fatorial. Isso vai dar isso daqui, ó.
que é 20 fatorial, dividido por 18 fatorial, e nós fazemos essa continha abrindo sempre em cima até chegar no de baixo. Essa é a ideia. Então, teremos 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Aqui embaixo nós já temos o 18 fatorial. Então, eu vou acabar simplificando aqui, ó. Eu vou cortar esse 18 fatorial com esse 18 fatorial que está aqui. Tá, beleza. Então, a resposta vai ser 20 vezes 19, e isso dá 380. Então, olha só que bonitinho. Eu tenho, então, um total de 380 partidas. Olha que bonitinho. Então, a conta que eu quero, a resposta do meu exercício vai ser 380 menos os 126 empates. E isso dá quanto? 380 menos 254? Falei 254. Isso dá 254 partidas. Então, temos 254 partidas em que houve um vencedor. Pronto. 254 partidas, tá ali, ó, bonitinho, letra C de churrascão. Tá. Isso daqui é uma das maneiras de fazer. Vamos lá. Por que eu peguei e fiz arranjo de 20 tomados 2-2? Porque é o seguinte, de cada dos 20 times, sempre eu vou ter 2 jogando, né? Então, cada partida vai ser 2 times dentro desses 20. Só que, se eu fizer assim, ó, você tem que pensar o seguinte, se um jogo for time A contra time B, isso é um jogo. E se eu fizer ao contrário, time B contra o time A, é outro jogo. Isso é que tem que ser que é relevante para a gente. A ordem aqui, ela importa. Se eu colocar A contra B é um jogo, e se eu colocar B contra A é outro jogo. Por quê? O exercício falou ali para a gente que cada time joga 2 partidas com cada um dos outros. Então, se você tiver ali, por exemplo, Flamengo contra Corinthians, e aí no outro jogo vai ser Corinthians contra Flamengo. Por quê? Que diferença isso faz? Geralmente é na casa de um dos adversários. Então, por exemplo, aqui é no estádio do time a partida acontece, e aqui é no estádio do time B que essa partida acontece. Tá? Então, temos que ficar de olho nessa história de quando importa e quando não importa a ordem, porque no próximo assunto nosso, a ordem ela não vai mais importar. Então, se você pegar A e B e A, vai ser a mesma coisa. Então, temos que ficar de olho nisso daqui. Tá? Temos uma outra maneira de resolver esse exercício. Tá? E essa outra maneira utiliza simplesmente raciocínio. Então, como seria essa outra forma? Seria assim, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui essa outra forma para a gente fazer. Esse pensamento, inclusive, eu acho que é o mais natural, que a gente acaba não usando fórmula. Só que conhecendo o meu eleitorado, conhecendo meus alunos, eu sei que vocês gostam de fórmula, vocês gostam de perguntar, é sempre assim? Então, fica aqui essa outra forma para vocês. Então, vamos lá. Funciona assim, ó. Você vai separar as partidas. Cada partida tem 2 times jogando. Então, um time, outro time. Vou colocar aqui. Nossa, nem eu sabia fazer isso. Então, pensa assim. O primeiro time
São dois times. Sempre o primeiro time contra o segundo time. Então, o primeiro time tem 20 possibilidades. O segundo time vai ter 19 possibilidades. Simples assim. Então, são dois times. O time 1 contra o time 2. No primeiro time tem 20 possibilidades, porque são 20 times possíveis. Depois ele não vai jogar contra ele mesmo, não tem como, então 19. Então você acaba ficando com 20 vezes 19, e isso dá 380. E aí você continua fazendo e faz a mesma conta. 380 é o total de partidas, e aí você subtrai 126, dando 254, chegando ali na letra C. Tá certo, gente? Essa segunda forma aqui é simplesmente usando o raciocínio, usando o PFC. Tá? Primeiramente, nessa fórmula aqui, nós usamos o arranjo. Deixa eu até colocar aqui, que isso daqui é o arranjo. E aí, isso daqui, você está simplesmente usando o que a gente chama de PFC, que é princípio fundamental da contagem. Fechou? Vou deixar aqui para vocês anotarem, quem for anotar, quem quiser tirar print. Deixa eu ver o que falaram aqui. Tá certo, que eu tô tentando fazer uma coisa que eu geralmente faço no Paint, que é quando precisa fazer análise combinatória, que é fazer isso aqui, a gente faz no Paint direto. Nem faz aqui. Então deixa eu deixar aqui para vocês anotarem, enquanto eu pego o próximo exercício. Então, olha só, vamos lá. Segundo exercício de hoje. Espera aí, professor, você pode subir só mais um pouquinho, rapidão? Tá bom. Na hora que liberar, você fala aí para nós. Pode passar, eu tirei print. Tá, show. Segundo exercício, olha só. A senha de um cartão de crédito é formada com 5 dígitos, dispostos sequencialmente e sem repetição, sendo os 2 primeiros escolhidos entre as 27 letras do alfabeto e os 3 seguintes escolhidos entre os 9 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A diferença entre duas senhas é caracterizada pela diferença de pelo menos um dígito ou pela ordem em que estão dispostos os seus dígitos. Tá bom. Nessas condições, a quantidade de senhas que podem ser geradas é... Tá, então vamos pensar assim. São quantos dígitos? Cadê? Por 5 dígitos. Ok. Temos 5 informações importantes. São 5 dígitos. E não pode ter repetição. Olha lá, ó, sem repetição, quando ele fala ali. Quer dizer, eu não posso ter 2 dígitos iguais. Tá. Sem. O primeiro dígito é uma letra. O exercício falou. O primeiro dígito é uma letra. Dentre essas 27 letras. E o segundo dígito também é uma letra. Tá. Então, como é que nós vamos pensar? Então, vamos pensar assim. Você tem lá uma letra. Vou colocar aqui, L de letra. Daí você tem outra letra. Daí você tem um número e um número. Então, são seus 5 dígitos. Estão aqui os seus 5 dígitos. E aí só falta você distribuir as possibilidades disso. Como é que vai ficar? Então, a primeira letra pode ser qualquer uma das 27. Eu não usei nenhuma letra, então é 27. Depois, eu vou usar outra letra. Agora eu não posso mais repetir essa letra. Então,
26 letras. Depois, necessariamente, eu tenho que usar um dos números. E os números vão de 1 a 9. O cara tirou o 0. Não sei por que ele tirou o 0, é irrelevante o 0 aí. Ele pode entrar em qualquer posição. Então, eu vou ter 9 para o primeiro número, depois 8 para o segundo número, depois 7 para o terceiro número. Então, cada dígito aí ocupando sua casinha certinho. Então, como é que fica o total? Vamos lá. Basta você multiplicar todo mundo. 27 vezes 26 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí é braço para fazer essa conta. 27 vezes 26 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 353,808. 353,808. Beleza, isso está indicado na letra D. Letra D de Domingão. Tudo bem, minha gente? Vamos lá. Eu não fiz os risquinhos, eu preferi fazer assim, que aí o Word ele se comporta melhor. Então, vamos lá. Ficou claro isso daqui? Esse é o esquema que a gente tem que entender, tá? Nós obedecemos às condições do exercício. Ele quer letra, letra, número, número, número. Então, LL, NNN. Aí, beleza, só colocar as possibilidades. Possibilidades da letra, 27. Possibilidades da segunda letra, 27. Depois, números. Tenho 9, depois 8, depois 7. Tá? Depois, só multiplicar todo mundo. Temos ali a letra D. 353,808. Belezinha. Tira o print aí, quem tiver, anota quem for anotar. E vamos para a próxima. Olha só um exercício interessante aqui. Que está diretamente ligado com vocês. Ó. Vamos ver se vocês vão acompanhar isso aqui. Então, olha só. Acho que esse não tem como aumentar muito mais, senão vai zicar. O modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Então, os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual expressão representa o número total de códigos existentes? Tá. Digamos assim, ó, vamos tentar entender. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Então tá aqui a senha do celular, a tela de bloqueio do celular. Ele pode ter uma senha, então você tem que pensar essa senha, ela pode ter 3, 4 ou 5 dígitos. Então, um exemplo de senha de 3 dígitos é ele clicar aqui, 1, 1, 1. Deu 3 toques no 1, é a senha dele de 3 dígitos. Ou então a senha de 4 dígitos seria 1, 2, 3, 4. Ou uma senha de 5 dígitos pode ser 1, 1, 2, 2 e 4. Por exemplo. Onde ele toca é o número que você vai escolher para a senha. Como se fosse um teclado numérico em que você está escolhendo uma senha. Então essa senha vai ter 3, 4 ou 5 dígitos, conforme as possibilidades. Então, basta a gente calcular todas essas possibilidades. Então ele pergunta, qual expressão representa o número total de códigos existentes? Então, temos que separar. Pelo enunciado, então, ó, vou digitar aqui, pelo enunciado, a senha pode conter 3, 4 ou 5 dígitos. Tá bom. Primeiro caso, então, vamos pensar numa senha com
3 dígitos. Qual seria uma senha com 3 dígitos? Quais são as possibilidades de uma senha com 3 dígitos? Tá. Se ela tem 3 dígitos, vamos pensar assim, ó. Vai ser um número, daí um número e daí um número. Quantas possibilidades de número ele tem ali? 1, 2, 3, 4. Só pode ser um desses 4 números. Então, você tem ali 4, 4 e 4. A única possibilidade que você tem de senha. Ou seja, como eu já estou vendo aqui nas alternativas que ele não fez a conta, ele deixou indicado, então isso daqui eu já sei que dá um total é 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo. Ó, seguindo a mesma linha de raciocínio, como seria uma senha com 4 dígitos? Será que vocês conseguem me falar? Como seria o quê? Uma senha com 4 dígitos. 4 elevado à quarta? Seria esse mesmo raciocínio? Sim. É o mesmo raciocínio. Daí o total, só que agora o total é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Porque, afinal de contas, eu posso repetir, né? Então, isso é 4 elevado à quarta. E uma senha, mesmo esquema, com 5 dígitos, é novamente o mesmo raciocínio. Aí eu vou ter um total de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes... 5 não, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar 4 elevado a 5. Aí vem agora o pulo do gato. Deixa eu diminuir um pouco aqui, porque eu não quero ir para outra página. Não quero quebrar uma página aqui. Aí vem aqui o pulo do gato. Vamos lá. O total de senhas possíveis. De 3 dígitos, eu tenho 4 ao cubo, possibilidades. 4 dígitos, 4 à quarta. E 5 dígitos, 4 elevado a 5. O total de senhas possíveis. Eu vou somar as possibilidades ou eu vou multiplicar as possibilidades? Somar? Se somar, por que que eu somo? E se multiplicar, por que que eu multiplico? Porque ele é ou 3, ou 4, ou 5. Beleza, isso. Lembra desse raciocínio, isso aí. É ou. No ou, lembra de quem? Você soma. Então, é 3 dígitos, ou 4 dígitos, ou 5 dígitos. Então, você vai somar. 4 ao cubo, mais 4 à quarta, mais 4 à quinta. Show de bola. E isso está indicado ali, ó, na letra B. A ordem não importa, né? Então, letra B de bisteca. Show de bola. Todo mundo acompanhou esse raciocínio, minha gente? Deixa eu diminuir aqui para caber no print. Tá, mas eu vou mandar esse arquivo para vocês. Eu gostaria, para falar a verdade mesmo, que vocês copiassem, mas tirar o print já tá bom. Anotar, porque análise combinatória é um negócio que se você não faz, não vai o trem, não adianta. Tá, vamos lá. Temos aqui, ó. Opa. Tá aqui. Esse tipo de exercício nós já comentamos bastante, já falei bastante vezes para vocês. Então, inclusive,
Acho que eu cobri uma assim na prova, se não me engano, né? A prova tá aqui, aliás, tem que corrigir ela, vou corrigir. Em uma apresentação na escola, 8 amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila. Calcule o número de diferentes formas que essa fila de amigos pode ser formada, de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Então, vamos lá. Então, primeiramente, 8 alunos. Né? São 8 espaços entre eles. Então, vamos pensar assim. Ó, vou usar letras ao invés de usar os risquinhos, tá? É um aluno, aí outro aluno, aí outro aluno. Nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. São 8 alunos. Só que, entre esses 8, nós temos lá o Carlos, Timóteo e a Joana. E aí depois, o restante dos alunos. Como eles querem ficar juntos, lembra a dica que eu dei para vocês? Se quer ficar junto... Ah, ele não faz só isso. Tá. Se quer ficar junto... Se é para ficar junto só esses aqui, você junta eles e conta como se fosse um espaço só. Tá? Essa é a estratégia básica. Sempre que precisar juntar objetos, juntar e contar como um objeto só. Daí também tem um detalhe. Lembre-se que eles permutam entre si. Ah, beleza. Então, ó, eu vou colocar um Azinho de vermelho aqui, e aí o restante são 5 As preto. Tem 4, né? Então, vamos pensar assim, ó. Esse A que tá de vermelhinho são os 3 juntos. O Carlos, o Timóteo e a Joana. E o restante são os outros alunos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alunos que vão trocar de lugar e os 3 que vão trocar de lugar junto ao mesmo tempo. Então, no total, temos o quê? Você tem uma permutação de 6. Uma permutação de 6, porque são 6 objetos que você vai permutar. Tá? Esses 6 objetos que você vai permutar. Só que aqui dentro desse A são esses 3 alunos que estão lá dentro, que equivalem a esse A aqui. Então, esses 3 podem trocar de lugar entre eles. Lembra que tem que pensar disso. Então, se eles podem trocar de lugar entre eles, eu tenho que multiplicar pela permutação deles. Vezes uma permutação de 3. Ah, beleza. Lembra como é que faz essa conta de permutação? Permutação de 6. Isso é 6 fatorial. Uma permutação de 3. Isso é 3 fatorial. Vamos ver como é que está a resposta? Olha lá, está em fatorial, não preciso fazer a conta. Então, tá beleza. 6 fatorial vezes 3 fatorial. Olha lá que bonitinho. Isso está lá na letra C. C de churrasco. Costela. Professor, você pode repetir quando a gente faz, quando eles são separados, eles não podem ficar juntos. Aí o raciocínio vai ser como mesmo? Tá. Lembra o seguinte, aí se fosse... Boa pergunta essa. Nesse caso aqui, nós fizemos como é que fala? A restrição dos 3 ficarem juntos. Beleza.
Se a restrição fosse os três ficar separados, como é que seria? Aí seria o seguinte, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. E se fossem os três separados? Como que seria essa conta? Seria o seguinte, eu ia fazer o total de permutações menos o total em que estão juntos. Essa é a ideia. Se fosse porque não é interessante você pensar os três separados, porque existe muita possibilidade. Você ia ter que fixar um no começo e separar os outros dois, ou juntar os outros dois, ia dar muito trabalho, ia fazer muita conta, muitos casos. Então você faz o seguinte, o total de permutações e subtrai o total em que eles estão juntos. O total em que eles estão juntos já está aqui, ó, nós acabamos de calcular. E aí seria isso daqui assim, ó. Então, o total de permutações é fácil. É simplesmente uma permutação dos 8 alunos, que é 8 fatorial. Então, a resposta ficaria assim, ó. 8 fatorial, que é todo mundo junto. Quer dizer, todo mundo junto não, falei errado. Que é todo mundo, não interessa, sem saber se tá junto, separado, é todo mundo. Menos a permutação deles juntos, né? Que é o que nós calculamos ali. 6 vezes 3 fatorial. 6 fatorial vezes o 3 fatorial. Tudo bem? Aí seria esse número aqui como resposta. Certinho? Muito obrigada. Show. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui então, para vocês anotarem, enquanto eu vou pegar o próximo. Olha só esse aqui é interessante. Olha só. Ele diz assim, uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Tá bom. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras. E cada uma delas pode estar na posição 0 ou 1. Tá? Eu já vi variações desse exercício como ligado, desligado, X e Y. Realmente não importa. O que importa é que tem 2 posições só. 0 ou 1. Cada uma das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Tá ok. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Tá? É o número de quantas vezes. Então ele está perguntando assim, o total de frequências possíveis. Vamos pensar o seguinte. Pensa assim, casos separados. A frequência 1, 1, 1, 1 é uma frequência. 1, 1, 1, 0 é uma frequência. E assim por diante. Você quer calcular todas essas frequências possíveis. Você pode ter, só mais um exemplo, 1, 1, 0, 1. Até você fazer todas as frequências possíveis, né, você vai fazendo pontinho, pontinho, pontinho. E isso vai chegar lá na última, que seria 0, 0, 0, 0. Tá. A ideia é você contar isso tudo. Quantas frequências possíveis você tem. Então, vamos pensar assim. Você tem 4 posições. P, P, P e P. Tá. Na primeira posição,
Eu chamei aqui. Se eu tivesse um quadro que faria mais facinho, eu faria risquinhos, né? 4 risquinhos. Mas como eu tenho 4 posições, eu vou colocar aqui só os P para marcar. Nesse primeiro aqui, eu tenho 2 posições. Pode ser 0 ou 1. Concorda comigo? 2 posições. 0 ou 1. Beleza. No segundo, é o mesmo esquema. Eu vou ter 2 posições. 0 ou 1. No terceiro, 0 ou 1. E no quarto, 0 ou 1 também. Sempre vou ter 2 posições possíveis para cada interruptor que ele fala, né? Chave seletora aqui, ó. É um interruptor. Pô, então é 2, 2, 2, 2, 2. O total vai ficar, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, são 16 possibilidades no total. 16. Professor, a Ana Júlia disse para o senhor repetir que ela não entendeu. Tá. Letra Domingo. Tá. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu até fazer um esquema aqui com vocês, então. Acho que vai ficar mais fácil. Ela perguntou porque o 0 estava em primeiro, por isso que ela perguntou. Ah, tá. Nesse caso, o 0 pode ficar primeiro? Ah, sim, sim. Vamos lá. É porque não é um número, tá? É uma posição de uma chavinha. Então, deixa eu tentar fazer aqui com vocês, ó. Então, é mais ou menos assim, ó. Você tem a primeira chave, a segunda chave, a terceira chave e a quarta chave. Tá? Nessa primeira chave, ela pode estar na posição 0 ou na posição 1. Meu Deus. E isso vale para todas as outras. Então, ó, tipo aqui. Eu posso ter 0 ou 1 nessa. Zero ou 1 na segunda. 0 ou 1 na terceira. E eu posso ter 0 ou 1 na quarta. Tá. Essa primeira chave aqui, ó. Essa primeira chave tem 2 possibilidades para ela. Ou ela está no 0 ou está no 1. E todas as outras eu vou ter 2 possibilidades também. 2 nessa, 2 nessa. 2 nessa e 2 nessa. Por isso que é um total de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar lá um totalzinho de 16. Tá? A pergunta é pertinente, eu sei, porque eu fiz um exercício em aula com vocês, que era um número com 4 dígitos. E eu lembro disso. Tá? É diferente esse caso aqui. Porque se eu estou pensando em um número com 4 dígitos, aí eu preciso levar em consideração que o primeiro não pode ser 0. Né? Seria algo assim, se eu tivesse lá... vou pegar tudo aqui, né? Se fosse assim, ó. Fosse um número com 4 dígitos, aí eu tenho que levar em consideração que esse primeiro dígito aqui, ele não pode ser 0. Aí teria que ser um 1 aqui. E os outros todos estariam livres para ser 0 ou 1. Tá? Só esse primeiro que não. Mas como não é um número, e sim é uma posição numa chavinha, é um switch. Ele vai estar para cima ou para baixo, no 0 ou no 1.
Então, eu devo levar em consideração que ele pode ser o 0, porque o 0 não significa um número 0, pode significar que ele está desligado. Fechou? Certinho, minha gente? Fechou. Então tá bom. Seguinte, vou encerrar por aqui, vou pegar e vou mandar este arquivo aqui para vocês agora no Zap, tá? Então, quem perdeu alguma coisa ou quem quiser anotar, deixar guardado, já vou mandar esse arquivo aí para vocês como um PDFzão no Zap, tá bom? Um abração, minha gente. Se a gente não se vê mais, boas férias para vocês. E mês que vem nós estamos de volta aí. Se nós se vê, Tchau, professor. Boas na férias. próxima aula. Falou, minha gente. Tchau, tchau. Boas férias, professor. Peraí, deixa eu ver a carinha de vocês. Quem quiser abrir a câmera para dar um salve aí, abre aí. Agora é a hora. Abre Salve. agora ou não Tá abre todo para mundo sempre. embaixo de coberta. Ah, mas eu também tô. Quer ver quem tá debaixo da coberta aqui, ó? Ó, olha só ali a criança ali, ó. Tá dando pra ver? Que fofo. Quer ver? Deixa eu tirar o fundo de... O fundo de praia. Ó, aqui eu tô na camona aqui, ó. Olha só. Olha lá, ó. Pode um negócio desse? Pode uma criatura dessa? Usher. Eu não sei o que é melhor. Ele tá tão de boa na coberta. Você tá na cama. Ah, é porque o outro quarto lá tá em obra, então tá complicado. Eu tô sem até meu quadro. Um abração, minha gente. Tudo de bom pra vocês. Falou! Tchau, Éder. Um abraço. Boa tarde, galera. Opa! Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Já saiu todo mundo aí? Já é minha aula? Já? Boa tarde, professor. Tudo bom, gente? Agora o senhor pode estar na coberta. Tipo... Agora eu tô na coberta, você viu, né? De manhã tava frio pra dedéu lá. Você tá louco, velho? Tava eu sozinho naquela sala enorme lá. Deixa eu conectar com o outro aqui. Pera aí. Deixa eu só... Um segundo aqui. Vou abrir outro computador aqui só para conectar com as mensagens de vocês aí. Pronto. Faz um testezinho aí para mim, galera. Por favor, manda aí uma... Ah, obrigado, Maria Eduarda. Pronto, já chegou aqui, ó. Salve, Henrique. Salve, Ingrid. Oi, Isa. Tudo bom? Bora lá então, queridos. Ai, tá frio, mesmo assim tá frio, né? Queridos, hoje pela manhã nós começamos a falar das ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Deixa eu ajeitar aqui minha tela aqui, que tá... a luz está aqui atrás. Deixa eu dar mais uma luzinha aqui, peraí. Melhorou aí a imagem? Melhorou, né? Ficou mais claro um pouquinho. Ficou ruim? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos dar continuidade, então. Nós estamos falando das ISTs, né? E começamos a falar da AIDS, correto? Para ficar clarinho, Henrique. Para me enxergar aqui, ó. Sabe que preto é absorção total, né? Então
tem que dar né, tem que dar mais luz aqui para poder, né, dar um tchan, né? Então tá lá. Vou começar a compartilhar com vocês aqui, né? Vamos lá. Compartilhando nossa apresentação de hoje. Então tá lá, continuando aquilo que nós vimos hoje pela manhã, né? Deixa eu fechar isso daqui, ó. Então, pela manhã, o que nós vimos lá? Bom dia, lindão. Agora que eu te vi aqui, Samuel. Como que você tá, meu querido? Tá todo mundo gelado hoje, né? Jesus amado. Eu tô enrolado aqui. Vocês só estão vendo daqui para cima, né? Aqui para baixo é só cobertor. Geladaço. Olha lá, então, ó. O que nós vimos hoje pela manhã, né? Vimos que as ISTs, então, são aquelas doenças provocadas por micro-organismos. Pode ser uma virose, né? Como é a AIDS, que a gente começou a estudar. Pode ser uma bacteriose, pode ser uma protozoose, provocada por protozoário, né? Ou pode ser uma micose, provocada por fungo, beleza? As mais perigosas, né? São exatamente as viroses que nós começamos a falar hoje pela manhã. Lembrem, por que são mais perigosas, né? Viroses, em geral, são perigosas porque a gente nunca tem certeza que eliminou o vírus, correto? O vírus está sempre ali, né? Em especial, as que são provocadas por RNA vírus de RNA. Esses são os mais mutantes que a gente conhece aí, né? Então, hoje pela manhã, falamos da AIDS, né? Demos uma geral na AIDS, vimos que ela foi, né, descoberta e apareceu para o mundo, né, em 1981 como primeiro, né, uma epidemia, né, localizada, então, primeiro nos Estados Unidos, aí foi para a Europa e aí alastrou para o mundo inteiro, virando uma pandemia, correto? Vimos, então, que são dois tipos de HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV1 e o HIV2, que travam o sistema imunológico porque parasitam exatamente as células que identificam os antígenos, que são os linfócitos T, correto? Maneiras de se contaminar, relação sexual, né? Ou outras formas, durante a gestação, durante o parto, transfusão sanguínea, transplantes de órgãos, né? Na amamentação e no compartilhamento de agulhas, correto? E aí estávamos falando na aula passada da estrutura do vírus, ok? Então, como é o vírus da AIDS? Vimos, então, que ele é chamado de vírus encapsulado, né? Ou vírus envelopado, que é o nome mais novo, né? Envelopado porque ele tem, além do seu capsídeo, que são essas duas camadas de proteínas aqui, ó, a amarelinha, né? Que é a P17, perdão, né? Proteína 17, a azulzinha aqui, ó, que é a P24, né? São as duas camadas de proteína. E isso daqui em vermelho é uma glicoproteína, que na realidade é a própria membrana do linfócito 4, né? Além disso, existem outras proteínas na estrutura do vírus, como, por exemplo, né, a P7, que é uma proteína que está ligada ao seu RNA, que vai formar o seu material genético. O material genético, então, ó, é o RNA, né? E, além disso, ele carrega 3 enzimas. A transcriptase reversa, que vai permitir que a gente faça uma cópia, né, do DNA para o RNA. A protease, que é uma enzima que permite a síntese de proteínas, usando, né, os aminoácidos da célula, os ribossomos da célula, né? E a integrase, que é uma enzima que permite a integração do RNA virótico que vai ser fabricado, né, para ligar, né, esse DNA, virótico com o DNA da célula. Bom, isso fica mais simples de entender quando a gente vê o ciclo, né, da AIDS, como é que ela se desenvolve. Então vamos lá, ó. Paramos aqui na aula passada, né? O que nós vemos aqui no esqueminha? No esqueminha está mostrando a infecção da célula, ou seja, o vírus vem. Observe que na superfície do vírus, né, existe uma proteína, certo? Que tem com receptores para a membrana da célula, porque na realidade ela é a própria membrana da célula, né? É a membrana de um outro linfócito T que o vírus pegou um pedacinho, né? Então ele vem, ó, encosta nesses pontinhos azuis aqui, ó, nesses Vzinhos azuis, que são os receptores da membrana, né, do linfócito, e aí, ó, ele descarrega no seu interior esse pacote de RNA virótico mais enzimas.
e aí escraviza o metabolismo celular. Destaquei aqui as 3 enzimas mais importantes e o que elas fazem, para a gente acompanhar a animação que vamos ver daqui a pouquinho, né? No próximo slide aí, ó. A primeira é a transcriptase reversa, TR. É a enzima que vai permitir fabricar, a partir de um RNA, uma molécula de DNA. Por que isso? Porque o RNA não pode fazer cópias de si mesmo. Então, ele precisa usar de uma artimanha, né? Fazer um DNA que só existe momentaneamente, um DNA virtual, né? Virótico. Esse DNA virótico vai se integrar ao DNA da célula e, a partir do momento que o DNA viral se integra ao DNA da célula, lá no núcleo da célula, ferrou para o linfócito 4, ferrou para a célula, porque ele vai passar a escravizar o metabolismo celular, vai fazer a célula trabalhar para ele. Então, essa é uma enzima importantíssima, está aqui, a transcriptase reversa. E acabando a aula, eu já mando esse slide aqui para vocês, tá? Já tem essa aula de hoje e mais as quando a gente retornar aí, né? Que vão ser as outras doenças aí. Na verdade, essa daqui é a aula 1 e 2 dessa parte aí de ISTs, né? E ainda temos, acho que vai ter mais uma ainda para a gente poder fechar esse capítulo aí. Outra enzima importante é a integrase. Integrase, como o próprio nome está falando, ela vai integrar, né, o DNA viral, né, na realidade o RNA viral, à célula hospedeira, mas vai integrar principalmente o DNA que foi fabricado, né, viral, fabricado dentro da célula, com o DNA da célula hospedeira. E temos a protease, que é a enzima que vai fazer com que sejam produzidos novos vírus, ou seja, proteínas do capsídeo do vírus. Na animação aqui, galera, fica mais fácil de perceber. Olha lá, ó. O que nós temos aqui, então, ó? Vou fazer a animação. Vem lá o vírusinho, né, da AIDS, beleza? Observe que ele tem, né, ele é um retrovírus, e aqui, ó, tá a membrana plasmática dessa célula que tem receptores. Ela reconheceu a membrana, né, e olha o que aconteceu. Lançou o RNA do vírus e a enzima transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa faz? Fabrica, ó, a partir do RNA, uma molécula de DNA virtual, um DNA virótico. Agora, vai lá para o núcleo da célula, usa a integrase, viram ela aí, a integrase, que, ó, vai usar agora todo o mecanismo enzimático da célula para fabricar novos RNAs virais, lá no núcleo. Aí os RNAs virais saem lá do núcleo, usam os aminoácidos da célula, o ribossomo, que é esse branquinho da célula, para fabricar novos vírus, que aí juntam tudo aquilo de novo, ó, RNAs, transcriptase reversa, integrase e protease, e levam um pedaço da membrana plasmática junto com eles. Perceberam? Sim? Então, vou rodar de novo aqui para vocês verem passo a passo, né? Ah lá, primeira coisa, vírus com a proteína, né? Opa, perdão, fiz besteira aqui, peraí. Eu cliquei aqui, ele passou. Vírus com a proteína, né? Tinha que clicar aqui, ó. Com a proteína, ó, na sua estrutura, né? Que é uma proteína da membrana plasmática da célula. Isso daqui, ó, é a própria membrana da célula. Se é a própria membrana da célula, tem receptores da membrana, correto? Gostou aí, Henrique? Fica fácil de entender assim, né? Melhora a entendimento, né? Então, veja. Por que isso aqui é importante? Ó, toda célula do nosso organismo, lembra que a gente estava discutindo hoje de manhã a função do sistema imunológico? As nossas células do sistema imunológico, elas vão reconhecer este padrão de proteínas de membrana que existem nas membranas das células do nosso organismo, certo? Então, se o padrão de proteínas da membrana é reconhecido pelas células do sistema imunológico, as células não vão atacar essa célula aí, porque vão achar que se trata de uma célula do próprio organismo. Só que isso aqui não é uma célula, é uma membrana envolvendo o vírus. O vírus, então, ele está usando dessa artimanha para poder penetrar mais facilmente no interior das células. Então, olha lá, como na sua membrana, né? Na membrana que ele levou da célula, que está envolvendo o vírus aqui. O vírus é isso aqui, ó. Aquelas duas proteínas que a gente viu, lembra? A mais externa e a mais interna, a P7 e a P24 aqui, tá? Então,
que ele está fazendo? Ele vai usar a membrana da célula para abrir a entrada dele em outras células, em outros linfócitos aí. Então, ele chega, né? Ops, começou de novo. Ele chega lá, reconhece, olha lá, ó, vai reconhecer, né? A membrana da célula vai reconhecer as proteínas da membrana e, olha lá, ó, deixa o vírus entrar. Quando o vírus entra, o que ele já faz? Libera o seu RNA, né? Libera a transcriptase reversa, a integrase, né? A integrase e também a protease, que são aquelas 3 enzimas que a gente falou. Aí, o que vai acontecer? Ah lá, ó, transcriptase reversa vem e sintetiza a partir do RNA viral, um DNA virtual, que não existe, só existe nesse momento, correto? Esse DNA, então, ó, vai para o núcleo da célula para poder parasitar a célula. E agora, veja, ó, vem aqui, ó, a integrase, não apareceu o nome dela, mas vai aparecer, ah lá, ó, a integrase, que é outra enzima que ele levou, para conectar o DNA que ele fabricou com o DNA da célula, correto? Fazer a integração, então, do seu DNA com o DNA da célula. A partir desse momento que aconteceu isso aí, ó, olha lá, ó, que ligou o DNA do vírus ao DNA da célula, ferrou para o linfócito T. Já era. O linfócito T está fadado a morrer. Ou agora, ou mais tarde, esses genes aqui do vírus vão se manifestar e vão escravizar o metabolismo da célula, correto? Bom, imediatamente, então, ele já ativa, né, as enzimas agora da célula, agora tudo da célula. Ele vai usar as enzimas da célula, vai usar os nucleotídeos da própria célula, vai usar os ribossomos da célula, vai usar os aminoácidos da célula para fabricar proteína viral e fazer cópias do próprio vírus. Cópia, ó, do seu próprio material genético. Então, usa os nucleotídeos da célula para fabricar RNA virótico. Olha lá, ó, é o que ele vai fazer aqui, olha lá. Ó. Vem lá, ó, as enzimas, né? A RNA polimerase, fabricando RNA viral. Vem, né, para o citoplasma, a protease agora, olha lá, protease vai fazer o ribossomo da célula trabalhar para o vírus, produzindo proteína viral, lendo o RNA mensageiro, que na realidade é o RNA do vírus, e fabricando aqui as proteínas viróticas. Olha lá, está fabricando um novo vírus, correto? Fabricou um novo vírus com... Ô, porcaria, de novo, desculpa, gente. Eu cliquei no lugar errado aqui, de novo saiu fora, ó. Perdão. Vou adiantar aqui para a gente não perder muito tempo. Aqui, ó. Integrou, peraí. Olha lá, produziu o vírus. Para mais para frente. Saiu, produziu. Vou ficar quieto, não vou clicar mais para não sair daí, né? Olha lá, ó. Produziu o vírus com as proteínas de reconhecimento. Elas atravessam a membrana e, olha lá, estão levando um pedaço da membrana plasmática da célula, formando um vírus encapsulado. Beleza? Fechou? Tranquilo, né? Fechou. Ok. Bom, o que nós temos, então, no caso da AIDS? Né? Então, deixa eu pegar aqui de novo o meu apontador. Hoje, infelizmente, apesar da doença ter sido descoberta em 81, né? Então nós já estamos em 2021, correto? Então, né, basicamente, 40 anos aí de AIDS, né? 81, 91, 2000, 2001, 2011, 2021. 40 anos que a gente vem estudando AIDS, né? E até hoje não existe uma vacina para AIDS e não existe um tratamento que cure a AIDS. Ou seja, a AIDS é uma doença que, se você adquirir, você vai, né? 40 anos, exato, Henrique. 40 anos de descoberta da AIDS aí, né? Exato, esse ano fazem aniversário de 40 anos, né? Apesar de a gente ter todo esse monte de pesquisa em cima da AIDS, né? Não existe uma cura para essa doença. Então, quem adquire AIDS vai morrer de AIDS, tá? Mas hoje já existe um tratamento muito eficiente. A ciência, né, se colocou, né, em cima desse problema para resolver, e o virologista chinês, né, David Hu, certo? Ganhou até um Nobel por causa disso já, né? Ele desenvolveu um coquetel anti-AIDS. Esse coquetel, ele não cura a doença, mas ele consegue reduzir a carga viral até próximo a zero.
Hoje, graças ao coquetel aí do virologista chinês, né, os aidéticos têm uma vida quase normal. Então, existem diversos medicamentos aí que vão contribuir muito para a redução dessa carga viral, tá? Mas veja, o indivíduo tem a doença, ele está com a doença controlada, né? Nós temos os inibidores da transcriptase reversa, que são dois, né? O AZT e o 3TC. Esses dois inibidores vão impedir, né, que a transcriptase reversa consiga fabricar aquele DNA viral a partir do RNA viral, o que já reduz muito a capacidade do vírus se reproduzir dentro da célula. E aí, temos inibidores das outras enzimas, por exemplo, né, da protease, que dificulta, impede que essa enzima atue e dificulta a produção da cápsula viral. Então, não deixa o vírus se reproduzir, não deixa fabricar, né, não deixa fazer cópias do seu material genético e não deixa fabricar a cápsula viral. Com isso, fica bem próximo a zero. Não vai impedir totalmente, porque o vírus sempre dá um jeitinho, né? Quem são esses inibidores da protease? Ó, o indinavir, né? O retonavir, que é o mais utilizado, né? O ritonavir, que é o mais utilizado aqui no Brasil, né? O citonavir e outros aí, tá? Mas, como a gente estava discutindo hoje pela manhã, como não existe uma cura para essa doença, não existe vacina, a melhor maneira é evitar. E como é que se evita essa doença? Principal maneira, uso de preservativos, né? Mas de uma forma não fazer relação com, né, relação sexual. Em fazendo, usar o preservativo. É a melhor maneira, né? Evita o contato da mucosa com outra mucosa, que é a principal via de contaminação. Segundo, o uso de seringas descartáveis, né? Por isso que dos procedimentos, né, do programa DST-AIDS é distribuir entre os viciados, né, agulhas descartáveis. Veja, como a gente discutiu hoje de manhã lá no segundo B, né? Não é que isso seja para implementar, né, fazer com que o indivíduo fique viciado. Não é. Quem tem um vício, né, principalmente, né, os que usam drogas injetáveis, é muito difícil da pessoa conseguir largar esse vício. Sozinha, ela praticamente não consegue, porque o organismo, né, ele exige a droga. Então, o indivíduo tem síndrome de abstinência. Veja, vocês conhecem, no nosso convívio aqui, ó, alguma pessoa que é fumante, que falou assim, ó, não vou mais fumar, e parou de fumar sem tomar nenhum remédio, sem fazer nenhum tipo de tratamento? Muito difícil, né? Para o cara poder fazer, né, largar o cigarro, que é uma droga bem leve, comparada, por exemplo, com né, heroína, crack, etc., né, que o pessoal usa aí, é uma droga leve, né, o cigarro. O que precisa, né? O cara tem que usar aqueles adesivos para ir diminuindo, né, o efeito, né, que o cigarro faz no organismo, correto? Tem que arrumar, né, tem que fazer aconselhamento, né, psicológico, porque o indivíduo fica mais nervoso, ele começa a sofrer a síndrome de abstinência, né? Então, se o cigarro, que é uma droga mais leve, já exige toda essa parafernália, né, todo esse entorno para que o indivíduo consiga largar, né, o vício, vocês imaginam uma droga dessa. Sozinha, o cara não usa. Mas o que os governos entenderam, e principalmente, né, quando esse programa foi instalado no Brasil? Como eu comentei hoje de manhã com vocês, o Brasil ganhou um prêmio internacional pelo programa DST-AIDS, que foi reconhecido no mundo, certo? O governo, na época, entendeu que era mais barato, que era mais fácil, né, evitar que o indivíduo adquirisse a doença, para depois não ter que gastar, né, com a cura, com o custo, né, dessa pessoa estar doente, ocupar o hospital, contaminar outras pessoas, né, e o que isso é provocar no país, né, do que fornecer as seringas descartáveis para que o indivíduo, agulha e seringa descartável, para que o indivíduo não adquirisse a doença. A mesma coisa, o preservativo, né? Em postos de saúde, esse preservativo está lá à disposição. É só ir lá e pegar no posto de saúde, né, para que ninguém faça sexo sem proteção, certo? E um outro programa importante, né, uma outra coisa importante é o acompanhamento gestacional, porque mulheres contaminadas, como nós vimos, podem transmitir durante a gestação, no parto ou na amamentação. Então, é importantíssimo a mãe, né, não estar contaminada para não contaminar a criança, certo? E lembre-se,
o que mata não é o vírus, como nós vimos hoje pela manhã. O que mata são as doenças oportunistas, as doenças que vão se aproveitar, que o sistema imunológico vai falir, ele vai cair, né? Então, mesmo que a gente tenha anticorpos para destruir esses micro-organismos no nosso organismo, esses anticorpos não vão ser liberados porque a célula que deveria avisar para o resto do sistema imunológico, né? Quem é o inimigo? Essa célula é a célula que é parasitada pelo vírus da AIDS. Então, as doenças oportunistas que matam, né, mais matam aidéticos, está aqui, ó. Pneumonia, provocada pelo Diplococcus pneumoniae, comum, né? Nessa época de inverno, então, mais comum ainda, correto? O citomegalovírus, né? A citomegalovirose, né? Outra é um vírus também oportunista, né? A Candida albicans, que é, né, um fungo, né, muito comum, que provoca candidíase, né, o sapinho, certo? O toxoplasma, né, toxoplasmose, toxoplasma gondii, né, que é um protozoário, né, e a bactéria da tuberculose, certo? O bacilo de Koch, né? Então, essas são as 5 doenças oportunistas que mais matam aidéticos. Beleza? Tranquilo aí? Dúvidas de AIDS, galera? Alguma pergunta sobre AIDS? De boa, de boa? Tudo certo, Henrique? Beleza. Então, segunda doença aí. O HPV, né? O vírus do papiloma humano, certo? Ou famosa crista de galo, né? Nome popular, ou condiloma acuminato. Lembre, essa doença, ó, provoca uma alteração na mucosa uterina. Tá vendo aqui a localização, ó? O vírus, né? E olha lá, ele se instala nessa região aqui, ó, no início do canal uterino, né? Então, aqui nós temos a vagina, canal vaginal, a cérvix, né? Então, é no comecinho aqui, ó, do canal, né, uterino aqui, da abertura uterina. Olha lá, o vírus se instala e provoca essas verrugas no revestimento do útero, correto? Então, hoje já se conhece, né, mais de 100 tipos diferentes de HPV. Ouviram o que eu falei, ó? 100 tipos de vírus diferentes do papiloma, vírus humano, tá? Do HPV. E o que isso é importante, né? Lembre, o HPV, no homem, ele não vai ter efeito, né? O homem é só um vetor da doença, ele só transmite a doença. Mas nas mulheres, 80% das mulheres que desenvolvem o câncer de colo uterino desenvolvem por causa da presença do vírus. Lógico, tem o câncer, né, uterino, câncer de colo uterino, que é desenvolvido por uma predisposição genética também. Mas a combinação vírus, né, e predisposição genética, ela é fatal. E mesmo as mulheres que não têm a predisposição genética, entrando em contato com o vírus, podem desenvolver o câncer de colo uterino. Foi o que eu falei. 80% das mulheres que têm câncer de colo uterino têm o vírus, tá? Tanto que agora nós temos vacina para o HPV, né? Homens e mulheres devem se vacinar para evitar que as mulheres desenvolvam, né, essa doença muito perigosa aí, né? Exatamente, né? Pois é, né? Então, tem um vírus exclusivamente para o colo uterino, né? Um vírus que parasita essa região aí. E aí, Henrique, muito bom o seu comentário aí, né? É uma tristeza, realmente, né? Por quê? Porque a maioria dos homens, né, não toma conhecimento disso daqui, faz o sexo desprotegido, e para as mulheres, galera, vocês, meninas, né, tem que exigir isso, tem que se preocupar muito mais com isso, porque essa doença, ela só atinge vocês, né? Então, o cara transmitir a doença, para ele, não vai acontecer nada. Agora, para a mulher, né, é crucial. Ela pode perder o útero, né, ou desenvolver o câncer de colo uterino e ter metástase, morrer, né, por conta de uma relação sexual aí, né, desprotegida, certo? Então, tem que tomar a vacina, né? Está disponível nos postos de saúde, vem aí as campanhas, né, de vacinação. Tem que tomar para não transmitir para outras pessoas, né? Pois é complicado isso aí, né, Henrique? Bom, quem é a célula hospedeira do vírus? A célula hospedeira está aqui, ó. São as células do epitélio, né, do revestimento da mucosa do interior do útero, certo? E também, né, das mucosas genitais e anal. Então, contamina toda aquela região, né? O que ele faz?
tá aqui, ó, produz essas verrugas aqui, né, que não doem, né, mas quando essas verrugas chegam até o colo uterino, aí elas servem de local para a reprodução do vírus. Então, o vírus parasita a célula, né, e aí o ciclo, né, reprodutivo dele se instala, e aí ele começa a produzir verrugas ao longo de todo o útero aqui. E aí, o que pode acontecer? Pode provocar, né, as metástases, né? As células tumorais aí que podem cair na corrente sanguínea, certo? Provocando, então, alterações das células, provocando câncer, então. Como que é o contágio? Única e exclusivamente por relação sexual desprotegida, sem camisinha, né? Portanto, a prevenção, usar o preservativo, errei aqui, ó, né, preservativos, né, preservativos, ok? É que tá em inglês, professor. Obrigado. Tá certo, né? E utilizar a vacina, certo? Que já está no calendário aí, certo? De todos aí, dos jovens, né? Então, a partir dos anos do final, né, do começo de 2000, ela foi instituída, né, para todo mundo, né, a partir dos 16 anos, 15, 16 anos, se eu não me engano, já está liberada aí a vacina, tá? Beleza, beleza? Terceira virose, importantíssima, né? O vírus que provoca a hepatite C, o HCV, vírus da hepatite C. Veja, o que é hepatite, galera? Inflamação do fígado, né? Hepatos, fígado, it, terminação it, inflamação. Existem várias coisas que podem provocar inflamação no fígado, né? Vários agentes etiológicos, além do vírus, né? Da hepatite, você pode ter bactérias, cachaça, né? Bebida pode provocar inflamação do fígado, correto? Mas, em especial, esse vírus, ele é bem nefasto, né? Por quê? Porque as células que o vírus escolhe para parasitar são os hepatócitos, são as células que constituem a estrutura do fígado. E como todo mundo sabe, fígado é um órgão vital para a gente, né? É a nossa indústria química, é o primeiro filtro que nós temos aí para substâncias tóxicas no nosso organismo. Substâncias tóxicas vão ser capturadas pelos hepatócitos, né? Pelas células hepáticas, e vão ser quebradas, tentar ser transformadas em substâncias menos tóxicas. E aí o rim vai pegar essas coisas e tentar jogar fora, tá? Mais ou menos isso, né? Vermes também. Obrigado, Henrique. Correto. Vermes também pode atacar, né, o vírus. Bom, o que acontece com esse vírus? Ele provoca lesões nessas células. Ele mata essas células e aí fica uma ferida no fígado e essa ferida ela vai sendo cicatrizada por um tecido conjuntivo, fazendo, portanto, que o fígado fique fibroso. É mais ou menos semelhante ao que acontece quando você tem uma lesão muscular. Quando rompe uma célula muscular, não regenera mais célula muscular, né? Não tem jeito. Então, as células do tecido conjuntivo vão se proliferar ali e vão fazer, né, formando uma fibra ali, um conjunto de fibras, e vão fazer uma fibrose ali para cicatrizar aquela ferida. A mesma coisa, né, acontece no fígado, ok? Só que, quanto mais células hepáticas são perdidas, menos eficiente o fígado vai ficando. Ou seja, você vai perdendo a capacidade, né, de metabólica que o fígado tem. E nós não temos dois fígados, né, galera? Rim, a gente tem dois, fígado só temos um. Então, à medida que vai perdendo essa capacidade, o número de toxinas no nosso organismo vai aumentando, e aí o indivíduo pode evoluir essa doença para uma cirrose hepática grave. Tá? Cirrose é quando já está comprometido a função do fígado. E aí o indivíduo só tem uma alternativa, né? Transplante de fígado. Tem que entrar na fila para fazer o transplante, tá? E aí é complicado, né? Porque achar pessoas que são compatíveis é bem complicado, tá? Então, isso quer dizer que o indivíduo pode morrer antes de conseguir achar uma pessoa compatível com ele. Bom, como é que acontece a contaminação? Estamos falando de ICTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, principal forma de contágio, né? Relações sexuais desprotegidas. Mas não é a única. Ah lá, ó, contato sexual. Contato com sangue, né? Então, através de agulhas, seringas contaminadas, né? Ou uma pessoa está com uma ferida, né? E outra pessoa tem uma feridinha e entra em contato, sangue com sangue da pessoa. E pior, no caso da hepatite,
ainda ao contágio indireto. Não é só o contágio direto, relação sexual, o vírus entrando em contato com o indivíduo, né? Através de objetos de uso pessoal. Por exemplo, né? Maquiagem, né? Instrumentos de manicure, como, né? Alicate, certo? Tesouras. Então, pessoal que vai aí, né? Fazer unha fora de casa aí, né? Cuidado, tem que esterilizar, tem que ter certeza que aquele material está esterilizado. O ideal é que você tenha o seu próprio jogo aí, né? De alicate, tesoura, etc. Que você, né, faça a desinfecção dele e leve o seu pacotinho aí. Porque se você confia que isso é feito lá, pode não acontecer. Então, vocês imaginam, né? Tá lá no salão de beleza, faz a unha lá, né, na manicure lá, a mulher vai lá, faz a unha de uma pessoa que está com hepatite, né? Não desinfecta direito, vai outro que está, né, normal, entra em contato com o sangue contaminado, se contamina, tá? Então, ó, piercing, né? E outras coisas aí que podem colocar o sangue, né? Contaminado em contato com de outra pessoa, beleza? Bom, também pode acontecer a contaminação durante a gestação e durante o parto. É mais raro, por quê? Porque o sistema imunológico combate o vírus da hepatite C, né? Então, HCV, correto? A barreira placentária tenta proteger. Mas, mesmo assim, em 10% dos casos de mães que estão contaminadas, os filhos se contaminam, tá? Então, tem uma chance aí de 10% de passar, certo? Como prevenir, né? Uso de preservativos, sempre, né? E cuidados pessoais e higiene. Cuidados pessoais, então, é isso aqui, né? Evitar o contato com agulhas e seringas, né, contaminadas, e higiene, levar o seu próprio material para os salões de beleza, etc. Tá? Então, HPV, vírus do papiloma, né, uterino, provoca o câncer de útero, e HCV, vírus da hepatite tipo C, que provoca lesão hepática. Tá? Então, são as 3 principais viroses aí. E a quarta, a famosa herpes genital, tá? Agente etiológico, o herpes simplex 3, tá? Quem que é a célula que o vírus do herpes ataca? Todas as células mucosas, tá? Mucosa genital, mucosa anal, mucosa oral, ok? Só que o simplex 3 é diferente do outro herpes oral, tá? Então, esse daqui é um outro tipo de vírus. Então, principalmente a mucosa genital e anal, ok? O que ele provoca? Uma vez que ele entra em contato com as células dessa região, né? Da mucosa genital e da mucosa anal, ele provoca lesões no tecido, feridas, tá? Que provocam coceira e uma certa dificuldade para urinar nas pessoas. Então, o canal, né? Lembra que a vagina ali, né? E a uretra é única, né? Então, na mulher tem 2 canais, o canal vaginal e o canal uretral. Só que, como está tudo próximo ali, ele pode, né? Provocar uma inflamação naquela região, o que vai provocar uma dor na hora de urinar, tá? Então, o primeiro sintoma é dor na hora de urinar, certo? Porque está inflamado toda aquela região. Como se adquire o herpes genital? Mesma coisa, ó. Relações sexuais desprotegidas, sem camisinha, contato com sangue contaminado, né? Agulhas e seringas, né? Contaminadas, e, de novo, ó, contágio indireto, objeto de uso pessoal, olha lá, maquiagem, instrumentos de manicure, piercings, etc. Tá? Herpes também se adquire aí, né, por contágio indireto. Tudo bem? Medida de prevenção, as mesmas para as outras 2 doenças lá. Uso de preservativo sempre, né? E cuidados pessoais, ter o seu próprio kit, né? De maquiagem, de instrumentos de manicure, etc. Detalhe, galera, para o herpes não há cura, é como a AIDS, né? Não tem cura. Para o caso, por exemplo, da hepatite C, você pode curar. Mas lembre-se, pessoa que adquiriu hepatite C nunca mais vai poder doar sangue, tá? Por quê? Porque, lembre, vírus, a gente sempre tem o risco de ter o vírus dentro da célula lá, o vírus no corpo. Então, essas pessoas nunca mais podem doar sangue, ok? Então, para herpes, não tem cura. É como a AIDS. O indivíduo convive com a doença. Mas toda vez que tem uma queda no sistema imunológico, por exemplo,
pegou uma gripe, né? Ficou doente, papapá, o sistema imunológico vai tentar combater aquela outra doença, portanto, ele vai dar uma quedinha da imunidade do indivíduo, vai aparecer as feridinhas do herpes aí, certo? Então, isso pode acontecer a qualquer momento, ok? Então, não tem cura, e quando aparecem as feridinhas, é transmissível, tá? E mesmo que a pessoa não tenha as feridas, né? O que pode acontecer? Ela pode, né, o vírus pode estar ali, né, numa carga viral mais alta e pode transmitir para os indivíduos, tá? Então, mesmo que não apareça ferida, a pessoa contaminada, né, a pessoa que possui a doença, está transmitindo. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí nós temos, né, as bacterioses provocadas, né, bactérias que provocam aí as ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos aqui o sífilis, né? O agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum, né? Uma bactéria, né? Uma bacteriose, uma bactéria. O que essa bactéria faz, né? Ela ataca o epitélio, provocando grandes feridas. Eu dei uma maneirada aqui nas fotos, né? Mas na segunda etapa dessa doença, na segunda etapa dessa aula, né? Quando a gente for ver as outras doenças aí eu vou mostrar as feridas, né? Da sífilis aí, certo? Então, ó, o que vai acontecer lá? Ó, provoca feridas, né? E são feridas purulentas, tá, gente? Fica cheio de pus ali, certo? Como é que se dá o contágio? Através de relações sexuais desprotegidas e transmissão vertical. O que é transmissão vertical? Né? Horizontal é entre indivíduos do mesmo, né, contato sexual, entre indivíduos da mesma faixa etária, ou seja, né, mesma faixa ali. Vertical, de mãe para filho, tá? Então quer dizer que ela passa durante a gestação ou durante o parto, tá legal? Pode adquirir. E, logicamente, o sangue contaminado, tá? Outra bacteriose é a blenorragia, famosa gonorreia, né? Que também vai provocar, né, feridas purulentas. Essa é bem feia, né? É o chamado cancro mole, né? Fica aquele monte de feridas com pus, certo? E aí vai desenvolver, né, aquele cheiro fétido, porque a bactéria Neisseria gonorrhoeae, que é agente etiológico, vai provocando a putrefação do tecido. Exatamente isso que a gente falou. Apodrece, aonde ela está infectando ali, né, vai necrosando o tecido. Então, aquele cheiro podre, tá? Então, olha lá, ó, elas atacam tanto o epitélio, né, da uretra e provocam, ó, secreção purulenta. É bem feia e bem fedida, tá? Como é que se dá o contágio? Relações sexuais desprotegidas, sem camisinha, mãe para filho, transmissão vertical e contato através do sangue. Tudo bem? Beleza? Queridões, então, ó, para fechar aí, né, fechando o capítulo, tá? Vamos fazer os exercícios aí da página 532, para fechar essa última parte aí, os exercícios 5 e 7, e mais de hoje de manhã, né, nós fechamos os métodos contraceptivos, que eu tinha deixado também alguns exercícios, tá? Então, já vou colocar lá, tá? Já vamos entrar de folga, né? Vamos entrar no recesso aí do meio de ano. Vou colocar lá do site lá, né? Do sistema, como é que chama lá, galera? O site lá que eu marco lá que vocês terminaram o capítulo. O AVA? Isso, o AVA, né? Vou colocar lá no AVA que fechamos esse capítulo. E aí, quando nós retornarmos, tá? Nós vamos discutir aí esses exercícios que estão aí. Então, resolvam todos esses exercícios aí, para não ter dúvida, né? Para a gente poder passar adiante no capítulo adiante, tá? Beleza? Professor. Oi, querido. Tem como o senhor falar, tipo, para eles enviarem o AVA depois das férias? Bom, o AVA sou eu que... Você fala eles avaliarem? Não entendi. Vai de novo. Fala de novo. É porque, tipo, essa é a última semana e os últimos Sim. AVAs tá para sexta já. Aí o senhor ia enviar, a gente ia ter que entregar a semana que vem? Ah, não. Eu vou dar um prazo maior. Eu vou dar um prazo de 2 semanas para vocês. Ah, beleza. Tá? Já vou colocar aqui no AVA para 2 semanas para vocês me mandarem isso daí. Para vocês terem uma folguinha aí, né? Senão tem que entregar na sexta-feira, né? Então, já vou botar para outra semana lá. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então, tá bom. Então, combinado. Vou botar lá no AVA para daqui sem ser
essa cesta agora para outra cesta lá. Então, tem 2 semanas, né, para entregar. Ok? Dúvidas, galera? Alguma pergunta? Não? Então, ótimo recesso aí para vocês. Descansem bastante, né? Divirtam-se, curtam um fiozinho aí gostoso essa semana, né? E voltem com força total para a semana que vem aí. Tá legal? Beijo para todos. Ótimas feriados aí. Boas férias para todos. Até depois do nosso feriado. Obrigado, querido. Boas férias, professor. Tenha uma Obrigado boa aí. tarde. Boa tarde. Beijão para vocês. Tchau. Tchau, Raíssa. Tchau, gente. Bye.